Fala, meus amores! No vídeo de hoje eu vou falar 7 mentiras. 7 mentiras. É porque tem várias, mas eu só selecionei 7 mentiras dos quais eu mais vejo por aí as pessoas falar sobre o mundo da programação. Bom, se você é novo ou nova aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Já ativa o sininho também para não perder toda vez que eu publicar vídeos aqui na semana. E se quiser me seguir mais de pertinho, estou lá no Instagram como Shirley Rios com 2 R's. E no TikTok, Shirley Rios com 3 R's, com um pouquinho mais de humor por lá. E a primeira mentira é que programação é muito fácil. Vamos ser bem realistas, né? Programar não é algo tão simples e muito menos fácil. Você vai ter que ter ali, claro, o início sempre vai ser: nossa, estou aprendendo, isso é tão fácil. Tem coisas que parecem bovinhas, não precisa de tanto raciocínio lógico e nada mais. Porém, quando você vai se aprofundar no assunto, você vai ver que não é nada tão simples. Tudo é um pouco complexo, principalmente se você é novato na área e não tem o entendimento do todo. Para quem já tem um pouco de entendimento, já é um pouco complexo, imagina para quem está entrando. Então não se iluda que a área de programação é fácil. Se a pessoa que está te falando isso, pode ser porque para ela já é muito fácil por trabalhar anos com aquilo e fazendo aquela mesma coisa. Porém, a tecnologia sempre muda. A gente está hoje trabalhando com uma linguagem, amanhã não sabe se vai ser descontinuada ou se o mercado não vai mais visualizar como uma boa linguagem para soluções, e aí podem remodular e tudo isso muda constantemente e você tem que sempre estar se atualizando, ou você morre no mercado. A segunda mentira, que já é bem próxima do que eu estava falando agora, que é que programação é apenas um copia e cola, um Ctrl+C e Ctrl+V. Gente, pelo amor de Deus, o programador que estiver falando isso pode ter certeza que é aquele programador que não evolui nada, só tá ali para corrigir os bugs dos outros e criar os seus próprios também. E aquele copia e cola que nem ele testa o que ele fez. Então pode ter certeza que essa pessoa não tem propriedade nenhuma para falar sobre o assunto, porque copiar e colar, gente, é um absurdo de errado. Eu fiz um último post no meu Instagram sobre o livro que eu li, Hobby como Artista, e eu até fiz uma brincadeira, Hobby como Programador. Não é errado você entrar num site do Stack Overflow, seja da vida, olhar uma solução que aparenta ser a mesma solução que você necessita para o seu código, mas você copiar e colar, isso é totalmente um plágio. Na verdade, não é uma boa prática para nada na vida. Mas quando você começa a desmistificar o porquê daquela solução pode ser uma solução concreta para o que você precisa, você vai desmembrando, vai fazendo a engenharia reversa daquilo que você acabou de achar ali como solução e analisar, testar e ver se aquilo de fato, aquela lógica que você achou ali, está correta para aquilo que você precisa. Então não é apenas um Ctrl+C, Ctrl+V. É claro que a gente consegue achar pequenas soluções, como posso dizer, aberturas ali de ideias do que você precisava, né? Abrir a mente para codificar. É apenas um início de algo que você vai começar a evoluir e construir. E não uma coisa totalmente que, pronto, deu Ctrl+C, Ctrl+V, funcionou. Não é assim. Se você vê programadores, principalmente aqueles que brigam, porque não me pagam bem, falam que estão pagando não sei quanto aí no mercado, mas mentira, é só para atrair mais pessoas e não vão pagar bem. Pode ter certeza. A maioria dessas pessoas, elas não são pessoas que evoluem, são pessoas que fazem o copia e cola, que depois não sabe nem por que deu bug do copia e cola que ela fez. E aí não tem uma evolução salarial, porque até mesmo o que ela faz não é tão relevante para a empresa, ela só está ali tampando buracos, né, do sistema. Então, são pessoas estagnadas. Se você ouvir alguém falar sobre isso, corra, não pegue como referência. A terceira mentira é que faculdade não te ensina nada. Gente, de fato, a faculdade não vai te preparar literalmente para o mercado. Você não vai sair dali e, já estou ótimo, sou um ótimo desenvolvedor, vou ganhar super bem porque eu fiz faculdade e a faculdade me preparou. Eu fiz faculdade por 4 anos e eu posso te garantir que não, a faculdade não vai te preparar para o mercado. Mas ele vai te dar uma boa base ali, principalmente se você está iniciando, é muito perdido, vai te dar uma estrutura um pouco mais aprofundada da história, de como surgiu aquilo, de como é necessário ter o pensamento crítico, saber pensar logicamente, entender bem algoritmo. Parece uma coisa simples no início, mas se você aprofundar na história, o porquê, né, em como foi criado os primeiros algoritmos, você vai ver que não é tão simples assim. Então tudo isso a gente consegue ver na faculdade, por exemplo. Então se você tem já pressa de entrar no mercado, sem faculdade, sem nada, você pode começar a entrar em cursos, tem muitos, pagos e não pagos, na internet, e conseguir entrar e ingressar no mercado
de TI. Mas se você quiser ter a noção e um bom entendimento, você consegue ter uma estrutura boa sim de faculdade. É claro que não são todas as faculdades que também têm um ensino de qualidade, isso também interfere bastante, mas dizer que a faculdade não vai te ensinar nada é um absurdo. A quarta mentira eu acho que é a pior de todas essas. Essas é nada comparado a essa quarta. Fala assim, que você entrando na área de TI como júnior vai ter um salário inicial de R$5.000. Gente, eu já vi muito isso, não tô mentindo, eu já vi posts, já vi falando em vídeos, mas tem pessoas que de fato podem conseguir entrar na área já inicialmente ganhando R$5.000. Pode ser por dois motivos. Eu conheço programadores que são aqueles bons de lábia, sabe? Eles sabem se vender. São pessoas que não parecem programadores, parecem vendedores de vagas, né? Tipo, eu estou me ofertando para essa vaga e eu sou muito bom na lábia, mas não é nada bom no código. Então, tem esses desenvolvedores que sabem se vender muito bem para o mercado, conseguem ter uma atração aí das entrevistas para conseguir ganhar um pouquinho a mais até do que ele ganhava ou que está entrando em mercado. Isso é muito raro. Mas também tem um outro que é de fato fora da curva, pessoas autodidatas, que estudam pra caramba e que deu sangue e suor para conseguir aprender aquilo ali e entrar com um grau já, um nível considerável no mercado. Então são duas exceções muito distintas. Então você não entre com essa esperança que você vai entrar já ganhando R$5.000. Então pense pequeno no sentido de que qualquer experiência é super válida e não olhe tanto o fator salarial, porque depois de um ano de experiência aí você já consegue sim ganhos melhores na questão da base salarial. Mas não vai se ludibriando que em 6 meses e um ano você já vai entrar no mercado com 5.000. A não ser que você queira e faça por onde que você prove que você merece ganhar isso. A quinta mentira é que bugs é algo super normal de ser feito, que isso acontece sempre, que você não precisa se preocupar porque isso sempre vai acontecer. Então não tem como não ter um bug. Sim, de fato, bugs imprevisíveis, principalmente quando a gente trabalha nos sistemas que tem muitas pessoas mexendo, cada um fez de uma forma, se não tem uma base de padrão de projeto ali para ser seguido, aí sim começa a virar mais um ninho de gato e bugs vão se gerando ali que nem piolho. Mas falar que bugs, se você não faz bugs, é uma mentira. Pelo contrário, hoje existe tantos padrões de projetos e você aprender sobre, principalmente Clean Code, arquitetura Clean Code, você consegue trazer um pouquinho isso para a sua vivência na prática ali na empresa, a cultura de trabalhar com esse tipo de design e aprofundando cada vez mais sobre testes unitários, testes de integração, você vai conseguir prever mais os erros e criar menos bugs. Então, todas essas formas já são bem elaboradas. Trabalho em empresas que têm sim uma estrutura bem dedicada a isso e que os bugs têm sido cada vez menores. Então, é normal criar bugs? Não é normal. Algo está sendo errado. Ou você está seguindo uma estrutura totalmente complexa ou você está fugindo dos padrões e gerando esses bugs. Então, eu não acho normal alguém falar que bugs é super normal de ser criados. É sim, quando você não tem um bom estudo ou uma boa prática daquilo que você faz. A sexta é você não precisa saber matemática. Vamos conversar, né? Não é bem assim. Você não precisa saber nada de matemática. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de matemática que é muito, muito real. É uma dificuldade de somar e subtrair, que são duas coisas assim que para muitas pessoas é simples, mas para algumas pessoas não são. Ou somar e subtrair é tranquilo, mas divisão e multiplicação não é. Então, se você tem uma dificuldade real em somar, subtrair, dividir, saber o resto, assim, as operações básicas, que a gente chama de básicas, pode ter certeza que não é tão a sua área, então, porque a área de back-end, por exemplo, que a gente mexe mais com a lógica, a gente precisa ter uma noção básica da matemática, saber subtrair, saber tirar o resto, saber dividir, multiplicar. Então, a básica da básica você tem que ter noção, você vai trabalhar em algum momento com isso. E depois você vai avançar um pouquinho a mais sobre fazer raiz quadrada, enfim, fazer outras operações um pouquinho mais complexas, mas isso é exceções, tá? Não, depende do projeto, depende da solução que você está fazendo, você não vai ter que usar sempre. Mas o básico, pelo amor de Deus, tem que saber. Agora, dizer que não precisa saber de matemática, quando eu ouço isso, eu entendo que não precisa saber nem somar, nem subtrair.
Então, não, gente, não vamos chegar ao extremo, tá? Pelo menos operações básicas você tem que ter noção. Se você não tem noção, já sente dificuldade nisso, talvez não é por aí que você tem que seguir. E a sétima mentira, que eu acho muito absurda também, é que não precisa de inglês para entrar na área de programação. Gente, vamos começar a entender um pouco sobre isso. Não ter inglês, se for para você fazer comunicação com alguém, comunicar, dialogar, ok, isso não é obrigatório, porque você pode trabalhar em empresas do Brasil que você não vai precisar falar com ninguém estrangeiro, então o seu inglês não precisa ser fluente. Agora, ler inglês, você tem que ter uma noção, saber um pouquinho da tradução de cada coisa. É claro que isso não vai te impossibilitar entrar nesse mundo da programação, mas vai facilitar a sua vida se você souber o básico. Porque tudo você escreve em inglês. HTML, CSS, JavaScript, a própria linguagem, você escreve em inglês. O SQL, você escreve em inglês. Então, tudo é em inglês. A gente ter uma noção, pelo menos, do que a gente está escrevendo. Eu lembro que quando eu comecei na programação, eu era bem leiga em inglês. Bem leiga mesmo. E eu escrevia muita coisa que, assim, eu estava escrevendo no automático, mas eu não sabia a tradução literal. Quando eu comecei a entrar mais profundo, entender inglês, aprender inglês, pelo menos a leitura minha fica bem melhor do que, não investir tanto na minha pronúncia, mas eu investi na minha leitura. Então, ler inglês para mim ficou algo mais normal, mais fácil de entender. Os erros, tudo vai gerar inglês para você. Então, você precisa dominar pelo menos o básico, você precisa aprender pelo menos o básico. Você consegue ter uma evolução maior e melhor se você souber inglês. Então, por um lado, sim, você não precisa ter inglês, mas é uma mentira você falar que você não precisa ter inglês para leitura. Isso você precisa. Bom, se você discorda de algum desses 7 que eu falei que são mentiras, me diga aqui nos comentários e o porquê. Eu quero saber. Agora, se você sabe outras também, eu sei várias, mas eu só destaquei 7. Me conta aqui as outras absurdas que você ouve por aí sobre entrar na área do mundo da programação. E se você ainda não deu like nesse vídeo, eu te convido a dar o like, se inscrever, ativar o sininho, que vai ter muitos vídeos aqui e você vai ficar notificado sempre assim que eu publicar por aqui. Me siga também nas redes sociais, estou lá no Instagram como Shirley Rios com 2 R's e no TikTok Shirley Rios com 3 R's. É isso, sucesso para todos nós, beijo, até a próxima.